pessoal, isquinha, um pedacinho de lambari, ó. Eu vou jogar aqui, ó, os peixes estão batendo aí. Vou jogar aqui, galera. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem um peixe aqui, galera. Vamos ver se a gente pega um peixe aqui e mostrar pra vocês, ó. Ah, levou. Ó o carrego. Peguei. Meu Deus do céu. Que é? Você tá doido, galera. É muito grande. Acabou escapulindo. Vou jogar ali de novo, ó. Vou jogar ali de novo, galera. Vamos esperar. Olha lá, galera. Tá levando devagarzinho. Ó a boinha. Olha, galera. Levou devagarzinho. Tá levando. Carregando, galera. Peguei. Peguei. Oi!